Mas godinho do céu, tem tanto SSD, um tal de M2, NVMe, M1, M2, não sei o que, 2 pontinhos, 2 tracinhos, e agora, CP, como que eu escolho o meu SSD? Se você tá com dúvida, então assista esse vídeo, porque realmente esse vídeo deu um trabalho para fazer, mas eu vou te explicar tudo o que você precisa saber na hora de você comprar o SSD. Até mesmo o tipo de SSD que vai ser bom para você. Sim, para você que está me ouvindo, beleza? Então vem para cá que eu vou explicar. O vídeo de hoje então é como escolher o SSD. Beleza, pessoal? Devido à quantidade de mercadoria que tem e a quantidade de loja que existe, a gente fica confuso. E às vezes a gente pode comprar um SSD que é meia boca, né? E como é que funciona isso, tá? Então, hoje em dia nós temos o SSD M2. Ele é uma tecnologia mais recente e ele promove velocidades e dados mais rápido do que os SSDs da antiga, os famosos cachetão, tá? Então, o que acontece? A gente fica com dúvida o que eu devo comprar, tá? Mas antes de falar disso, é importante você entender que SSD é um produto eletrônico, ele tem velocidade, que o SSD, como o HD, ele tem aí uma vida útil, né? É muito importante você saber disso, porque senão você pode ficar decepcionado. Você viu, eu comprei um SSD de R$1.000, durou 5 anos e deu pau. Então, pode acontecer, é tecnologia, toda tecnologia é sujeita a defeito. Eu, por exemplo, eu tenho um HD daqueles antigos, chamado disco rígido. Eu tenho ele 20 anos. Tá aí, ó, tá aqui na minha máquina, funciona de boa, tá? E às vezes eu tive um SSD que durou 5 e deu pau. Então, será que o SSD é melhor que o HD? Então, como é que funciona isso? Então a gente precisa explicar isso para vocês, que é uma coisa muito importante. Muita gente às vezes não explica e deixa a vocês ao critério de escolher. Mas a gente tem alguns fatores que é muito importante a gente falar. Primeira coisa que você tem que entender é a velocidade de escrita e a velocidade de leitura, read e write, né? Então, só para vocês terem ideia, um HD comum, ele é muito lento, e ele tem aí uma velocidade de 141 em média e uma velocidade de escrita de 136 em média, 140 para ambos, né? E daí, CP? Isso é muito vagaroso para os dias de hoje, tá? Então, se você tiver um HD, você vai sentir muita diferença. E o HD, ele tem um problema também, que o HD você não pode ficar mexendo com ele. Ele tem um disco lá dentro. Esse disco fica rodando. E se você balançar, pode sair alguma coisa dali e pode quebrar, né? Entendeu? Então, HD não é feito para ficar mexendo, para transportar, para viajar. Não, ele não é feito para isso. Ele é feito para ficar quieto no seu computador e você guardar os seus dados brutos lá. Então, se você quer guardar muita informação e deixar um computador quieto lá, e sem mexer, ele vai durar muitos anos. Eu tenho um que durou 20 anos, tá aí funcionando, tá? Então, o HD é para ficar quieto no computador. Não fica mexendo, deixa ele cair, nada disso. Já o SSD, você tem mais possibilidade de viajar, fazer transporte, porque a informação está num chip que é mais segura. Mas mesmo assim, danos de pancada, ele não aguenta também não, tá? Mas ele aguenta uma viagem, por exemplo, né? Então, tem esse detalhe que é importante. Então, o HD, a velocidade dele é muito lenta para os padrões de hoje. Já um SSD SATA 3, ele tem aí 500, em média, 459, 480. Vamos chutar para 500, né? 500 de escrita e 500 de leitura, que também para os padrões de hoje é um pouco lento, mas é um negócio que pode se pensar. Se você achar um preço interessante, ele pode servir também para guardar informação. E hoje em dia nós temos aí o SSD NVMe, que já chega nas velocidades de 1800, 1500, que é o que? 5 vezes maior, né? Não, 3 vezes maior do que esse daqui, tá? E esse aqui quase 4 vezes mais veloz. Então, a vantagem é essa aí. Quando você pega o NVMe, você tem velocidades muito mais rápidas, né? Principalmente para você que trabalha com edição de vídeo, que está pegando a informação da câmera, jogando para o seu SSD para jogar no Adobe Premiere. Isso aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença, tá? Muita diferença mesmo. É claro que isso aqui não impede de o erro acontecer. Por exemplo, eu já tive erro no HD, já tive erro no SSD SATA e também já tive erro no NVMe. O erro não impede. Às vezes você
faz uma filmagem, teve um curtozinho ali na filmagem que teve um probleminha de perda de dados. Quando você joga no Adobe, ele dá um erro. Isso não é um erro do SSD, é um erro na gravação, tá? É comum acontecer. Vai lá, corta o pedaço onde tá com erro, junta o vídeo e senta o cacete, beleza? Então é muito importante você entender isso. Então é importante você entender algumas siglas dentro do mundo do armazenamento. Então vamos lá. Esse chip bonitão aqui que você tá vendo, que ele pode ter diferentes tamanhos, né? Tem agora o lombriguinho, que é esticadinho, tem um menorzinho, tem diversos tamanhos. É chamado de SSD, que nada mais é do que um circuito elétrico com espaços de memórias. Então, dentro de cada SSD existe uma célula de memória chamada célula de memória flash, que armazena dados. Esses dados são binários, de 0 a 1, aquele famoso 0 a 1 da informática que você já conhece. Essas células precisam apagar o conteúdo anterior para ser escrita novamente. Então, tudo isso você já sabe. É como pintar e repintar uma parede. Você vai pinta, repinta, pinta, repinta. Chega uma hora que começa a descascar, né? Então você está pintando a parede, despinta, pinta, pinta, começa a descascar. Por quê? Chegou no limite, né? E aí, esse processo é conhecido como ciclo de gravação. A cada ciclo usado, o SSD se desgasta. Logo, cada SSD tem um número finito, tem fim de ciclos de gravação antes de as células começarem a falhar. Isso aí muita gente não explica, né? Que seu SSD tem um fim, ninguém explica isso, tá? O TDW é a quantidade total de dados que o SSD pode gravar antes de suas células NAND começar a falhar. Então o que é TDW? É quantas vezes o seu SSD vai sentar o cacete trabalhar sem falhar, né? Quantas vezes isso acontecer? O DWPHD é uma outra métrica importante. Ele indica quantas vezes você pode reescrever a capacidade total do seu SSD diariamente durante o período da garantia. Então, esse WPD é uma sigla que é muito importante para fabricante, tá? A gente nem precisa preocupar muito com ela não, porque o fabricante ele tem que dar uma garantia sobre o produto. E aí, fazendo essa medição do TBW e do DWPD, ele pode saber quanto que vai ser a garantia do produto. Mas eu vou explicar mais ou menos para você entender. Então fica comigo que você vai entender agora. Ó, funciona assim. O TBW é a capacidade do SSD, né? Que é diante do DWPD versus o dia da garantia. Então essa que é a fórmula aqui que parece muito confusa, mas na verdade é muito simples. Então o que eu tenho que olhar no TBW? Eu tenho que olhar o tipo de estrutura do meu SSD. Meu SSD ele tem circuitos bons? A memória flash é boa? A placa de chip é boa? Então a minha garantia pode ser maior. Ah não, meus produtos é tudo da China. Então minha garantia tem que ser menor, entendeu? É isso que é o TDW. É uma característica do produto. Então isso é muito importante você entender. Então como é que calcula isso? Bom, através da fórmula do TBW, né? Você sabe, utilizando dados da empresa que fez o SSD, você então pode calcular a vida útil. Então qual que é a fórmula da vida útil? A fórmula da vida útil é TDW, que é essa fórmula aqui de cima, dividido pelos dados de gravação em terabytes. Então, pega aí que vocês vão entender agora. Vamos supor que o seu produto, né, ele tenha um TDW lá, um TBW de 50. 50 é o número que você está usando. E você usou em um ano você conseguiu usar o seu SSD 3.200 GB. Gastou ele bem. Escrevi, reescrevi, eu gastei mais ou menos 3.200 GB no meu ano, beleza? Então, qual que é a vida útil do seu equipamento? Aí você vai colocar os 50 TDW, como é T, isso quer dizer que é terabyte, então eu tenho que fazer a conversão do giga em tera. O giga, 3.200, né, gigabytes, você divide por 1000, você já sabe, põe uma vírgulazinha aqui, fica 3,2 terabytes por ano, certo? Aí você vai dividir 50 por 3,2, o que vai dar 15,62 anos, ou seja, 15 anos. Isso quer dizer que o seu SSD tem uma vida útil de 15 anos.
dentro desse uso que você fez, que é 3.200 GB por ano, tá? Então, você vai usar ele durante 15 anos. Ah, você pensa se eu usasse mais, se eu usasse o dobro, devia usar 3.200 GB e usasse 7.400, divide pela metade, vai durar 8 anos, entendeu? Então depende do seu uso. Então é isso que é importante, você usar a fórmula de vida útil do SSD. Então, recapitulando, a vida útil do seu SSD depende de duas coisas: a qualidade do produto, se é feita com chips bom, memória flash bom, circuitos elétricos bom, chip bom. Isso implica numa vida útil boa e uma garantia alta. E também da quantidade de vezes que você fica escrevendo, reescrevendo, escrevendo, escrevendo. Toda vez que você fica escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, está consumindo ciclos do SSD. Então, se você gasta muito, é lógico que a vida útil dele vai diminuir, entendeu? Então, em média, para um uso normal, a vida útil de um SSD, para aquelas pessoas que mexem com o escritório, pode chegar a mais de 10 anos. Sim, pode chegar a mais de 10 anos. Para jogos, um pouco menos, né? Depende da quantidade de vezes que você joga também, né? Às vezes 8 anos, né? Às vezes 7, às vezes menos, né? Para quem trabalha mesmo sentando o cacete, pode chegar a 5 anos, 4 anos, entendeu? Então depende da quantidade de uso. Ah, bacana, CP, então entendi. Quanto mais eu uso o meu SSD, mais a vida útil dele diminui. Quanto melhor é a qualidade do meu SSD, mais a vida útil dele aumenta. É isso aí, simplesmente isso. Como a vida não é só flores, tem outros fatores que atrapalham o SSD. E hoje eu quero falar desses fatores, que às vezes tem alguns fatores fora do uso que também atrapalham. Você sabia que tem outros fatores que podem diminuir a vida útil do SSD? Quais são eles, CP? Condições ambientais. Então, como você sabe, temperaturas elevadas, né, picos de energia, vibrações, desgaste de formas impreensíveis, coisas que atrapalham o chip, isso pode diminuir a vida útil consideravelmente, tá? Imagina, você tá no carro de Rio de Janeiro, você tá lá com o seu notebook, o SSD voando, e aí você tá lá, 45 graus no Rio de Janeiro, tá? E o processador tá batendo na casa dos 80, 90, né? A placa de vídeo também tá ali beirando 70, o processador tá derretendo, as memórias derretendo. É lógico que você tá arrebentando com o seu SSD. Por isso, quando você liga o ar-condicionado, o bichinho estabiliza, a vida útil fica boa, tá? Então isso é um fator estressante. Outro fator estressante que tem para o SSD o SSD de marcas renomeadas oferecem tecnologias que prolongam a vida útil, enquanto o modelo genérico pode ter durabilidade reduzida. Isso é óbvio, né? Se você tem uma marca mais conhecida, uma King, Samsung e outras mais que você conhece de SSD, eles têm tecnologias que suportam mais o calor, porque eles usam circuitos melhores, chips melhores, memórias flash melhores. Fica mais caro, mas eles dão mais suporte a ambientes estressantes, tá? Entendeu? E tipo de uso também influencia, né, na vida útil. Então, se você estiver usando métricas de TBW e DWPD, assume cenários ideais. Então, mais reinstalações de jogos, edições de vídeos, pode consumir ciclos rapidamente. Quanto mais você está fazendo edição de vídeo, né, tá jogando, mudando o jogo, variando as coisas, isso pode aumentar o consumo do ciclo. Às vezes você está gastando um ciclo normal, quando você utiliza muitos jogos, coloca jogo, tira jogo, coloca jogo, tira jogo, isso está aumentando o consumo dos ciclos e diminui a vida útil do seu equipamento. Espero que tenha dado para entender isso aí. Tá, então tem algumas características que é muito importante você olhar na hora de comprar o seu SSD. Antes de ir lá no AliExpress ou no Shopee comprar aquele SSD Xing Ling baratinho que eu sei que você tá doido para comprar, assista isso aqui, ó. Você fizer uma busca no Google, isso aqui eu fiz no Google, ó.
ele vai falar dos fatores que são mais importantes na hora de você comprar o seu SSD. E os fatores são, armazenamento, interface, velocidade, compatibilidade, formato e uso. Se você fizer uma busca no Google, ele vai te falar isso. Quais os tipos de tecnologia que está envolvida no SSD que você quer comprar? Você quer comprar um SSD SATA? Lembra que eu falei? Do SATA, do HD, do PCIe, do ME. Já vou falar sobre isso, tá? Que tecnologia que ele é? É um ME, um M2, um SATA? Não sei, qual que você está querendo comprar? Outra coisa que é importante, o espaço de utilização. Você vai comprar de 512, 1 tera, 4 terabytes. Já vou dizer para você, se for para jogo, 1 tera hoje em dia está ficando pouco, tá? Porque normalmente as pessoas têm a mania de jogar e deixar o jogo lá. Terminou o jogo tá lá. Né? De vez excluir o jogo, depois baixar se quiser. Não, tá lá. Então o seu HD vai ocupando, vai enchendo, tá? Então é interessante você tirar aquele jogo e instalar um novo, tá? Beleza? Então o espaço que você precisa para a sua atividade é muito importante você entender também. A velocidade de leitura e escrita é um fator muito importante. Você quer um SSD, mas lógico, se você quer comprar um SSD, você quer um pouco mais veloz, né? Não adianta nada tu comprar um SSD muito lento que vai ficar igual um HD, né? Não faz sentido. As marcas conceituosas, elas têm circuitos melhores e elas podem ter, né, vida útil maiores, menos chance de RMA, menos chance de defeito. Com certeza você vai ter esses benefícios. Então, por isso que eu falo para vocês, vê que compensa, de vez você comprar aquele SSD lá de 200 conto da AliExpress, compra, junta aí mais um dinheirinho, vai lá no Nubank, no Mercado Pago, bota a caixinha, vai por 50, quando der o dinheiro você compra um SSD um pouco mais caro, mas que tem uma qualidade um pouco melhor. Beleza, pessoal? Bom, então hoje agora eu quero falar um pouquinho das velocidades. Isso sim é muito importante para vocês, tá? Então, velocidade. Vamos supor que você lembra desse SD aqui? Esses SD aqui é dos antigos, né? Lá de 2020, 2021, fazia o maior sucesso. Inclusive eu tenho um desse aqui, ó, da SanDisk, né? Só que hoje em dia não está compensando muito comprar ele não. Olha só que coisa interessante. Todos esses que eu estou mostrando aqui para vocês são SSDs de 1 terabyte, beleza? São SSDs de 1 terabyte de velocidade. Então todos têm 1 terabyte. Mas o que que muda? Ó, o preço desse aqui é 378, beleza? Ele tem aí 535 de leitura e 350 de gravação, tá? E também uma tecnologia meia boca que vamos considerar que a SanDisk, que ela tenta trazer produtos baratos e nem sempre o barato os circuitos são bons, né? Então a vida útil pode ser que diminua. Nós temos aí um outro que é Kingston, que é uma marca mais conhecida, né? Que tá dando aí um preço de 440, um pouco mais caro que esse, porém, olha a velocidade, 3.500 e 2.800 de gravação. Cara, que é isso? Que é isso, Pedro? Tá dando o que aqui? 7 vezes mais? Tá vendo? Olha que legal. Isso aqui é o NVMe, tá? É um N2, tá? Que é muito usado também. Nós temos aqui um outro que é mais top ainda, que é um VNAND, tá? Que é um SSD da Samsung muito top. Olha só o preço do bichinho, R$ 1.070. Mas só que o que eu ganho? Muita velocidade, 7.000 de velocidade, tá? E mais 6.000. E lógico, tecnologias mais modernas. Eu estou pagando mais caro, mas eu tenho uma qualidade do produto melhor, vida útil maior e uma garantia maior também. Então, esse fator aqui, eu acho que é uma das coisas mais importantes de você escolher na hora de comprar. Para que você quer o SSD? Para ter segurança? Vai de Samsung. Junta lá no Nubank, lá até dar os 1.000 conto e compra o Samsung, tá? Ah não, eu quero um arquivo só para guardar arquivos normais. Pode pegar até esse daqui, ó, que é o Kingston, que está numa praxe 440, um preço bom, R$444, a diferença para esse é pouca, e você tem mais velocidade. Ah não, eu estou precisando de um trem barato, então vai nesse aqui fazer o quê, né? Então beleza, então é isso aí que você tem que olhar na hora de você comprar, e ninguém quase te explica esse valor, beleza? Muito importante. Tá, CP, mas você falou, mas tem diferenças estruturais
entre o SATA 3, entre o M2 normal e o NVMe? Tem diferença? Claro que tem sim, cabeçudinha. Vem cá que eu vou mostrar para vocês essa diferença. Esse aqui é o famoso SATão, né? Eu chamo ele de SATão. É aquela caixetinha que você já conhece, eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre ela. E ela tem duas entradas, como você faz. Então ela usa cabos. Essa tecnologia ela precisa de cabos. E não é um só não, meu querido. São dois cabos. Um cabo é de dados e o outro cabo de energia, como você sabe. Então, como você usa esse cachetinho aqui, que ele é um pouquinho mais barato, porém você precisa dos cabozinhos. E esses cabos, poluição visual na sua CPU, com certeza ele vai dar, né? Então, sim, você usa cabo. Ele é um SATA 3.0, né? E ele está limitado numa velocidade de 6 gigabits por segundo. Ou seja, você vai ter aí um SSD mais lento, né? Ele está limitado. Essa conexão aqui que você faz na sua placa-mãe é muito limitada. Ela fica limitada em relação aos cabos. Não é interessante usar mais essa caixetinha, que é a caixetinha chamada SATA 3, que é o SSD mais barato, porém é uma tecnologia que você precisa de cabos e também você está limitado em uma velocidade mais baixa. Hoje em dia a gente usa dois SSDs, que é o primeiro que eu vou falar aqui, que é o M2 SATA normal. Esse M2 SATA, ele tem dois, ele é inconfundível, ele tem dois espaços de parafusamento aqui, como vocês estão vendo, ó. Então ele tem, na verdade, são três chips, né, separados, né? Então ele tem essa formação aqui, como vocês podem ver. Esse M2 SATA, ele não usa cabo, inclusive ele continua com a mesma velocidade, tá? A velocidade sobe um pouquinho para 500 megabytes, esse aqui já é 100 megabytes por segundo. Só que é o seguinte, ainda continua limitado na mesma conexão de 6 gigabytes por segundo. Então eles são limitados. O que muda é que você não usa cabo, tá? Você pode conectar direto na placa-mãe. Isso é uma ótima vantagem, né? Vantagem visual. Porém, você também está limitado no 6 GHz. Ganha um pouquinho aqui na velocidade, mas ainda assim é um SSD um pouco lento, tá? E tem o último NVMe, que é o mais top do mercado, que é o NVMe, que é um SS2 M2 também, tá? E ele não tem cabo, ele só tem um conector de encaixe, como vocês podem ver. A diferença dele para esse é porque tem dois encaixezinhos, beleza? O NVMe, ele não tem limitação de conexão. A limitação que vai ter é só do SSD, é a velocidade do SSD. A placa-mãe não vai limitar em nada, tá? A placa-mãe nesses aqui já limita, é 6 gigabits por segundo. Aqui não tem limitação, a limitação é só da velocidade do seu SSD, beleza? E ele pode chegar aí a 7, 8, 9, 10 gigabits por segundo, então é uma velocidade violenta e absurda, tá? E nesse caso aqui que eu tô mostrando, 3.500 megabits por segundo, que é a média dele, tá bom? Tá aí as diferenças do SATA normal, o M2 SATA e o M2 NVMe, tá? São essas aí diferenças. Bom, e não poderia deixar de falar que o seu computador não tem só SSD. Outros fatores também interferem na velocidade do SSD. Não adianta nada tu ter um SSD lá das 1000 galáxias, 5.000 reais, se o seu processador não aguenta fazer as transmissões de conexão. Então o seu processador tem que ser compatível com o seu SSD, né? Não vai adiantar nada, vai dar gargalo, né? Então memória RAM também vai influenciar, a sua fonte, a sua placa-mãe, a sua ventilação, a sua refrigeração também são fatores muito importantes, cruciais na velocidade do seu SSD. Enfim, se você for me indicar hoje, o que você indica para eu comprar? Então, eu indico para você comprar um SSD de marcas conhecidas com garantias maiores. Escolha qualquer uma marca conhecida e garantia boa, né? Não importa o espaço, né? Eu sugiro pelo menos 1 TB, porque 1 TB hoje é muito pouca coisa, tá? Os jogos estão vindo aí com 100 GB, 250 GB. Se for para jogo, então o melhor é 2, tá? Mas se você quiser comprar um, já é bastante coisa. Só desinstalar o jogo e instalar de novo, beleza? E eu indico um SSD que tenha uma marca mais confiável, tem uma garantia melhor
e que tenha NVMe, né? Se você tiver o NVMe, também depende se sua placa tem o NVMe. Não adianta nada tu comprar o SSD se não tem a tecnologia na sua placa, tá? Placas novas agora estão saindo todas com NVMe, tá? M2 NVMe, beleza? E eu recomendo você comprar o NVMe, que você vai ter não tem cabo, né? O cabo lá daquele SATA 3, e também você vai ter uma velocidade super top e qualidade, segurança e vida útil boa, tá bom? Essas é as minhas dicas. Se você me perguntar recomendação de SSD bom, Kingston é bom, tá? O Samsung é muito bom e tem outras marcas aí, mas essas você pode ficar tranquilo. Às vezes até tem SanDisk NVMe aí, que é bom, tá? Não tô dizendo que a SanDisk é ruim não, mas a SanDisk costuma ter marcas mais baratas, umas coisas mais baratas. Mas se você pesquisar, às vezes acha SanDisk também NVMe com preço até bom, beleza? Mas não caia nesses contos de vigário aí de SSD de 1TB custando, né, R$200. Não existe isso, tá? SSD com qualidades aceitáveis e bom, tá? Que não vai te dar problema, você vai jogar, vai reescrever. É a partir dos R$500, R$600 aí, tranquilamente, tá? Os melhorzinhos a partir dos R$1.000, tá? Os modelos melhores. Por isso que eu falo, recomendo você juntar o dinheiro, depois você comprar o seu SSD de qualidade, tá bom? Cara, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever também no canal se não é inscrito. Até a próxima, valeu!